Caros irmãos do Ideal Espírita, aqui estamos para mais um estudo sobre as luzes da doutrina consoladora. E é com alegria que nós vamos apresentar mais um tema hoje, que se encontra no Livro dos Espíritos, a Lei de Reprodução. Mas nós vamos hoje analisar o processo de encarnação nos mundos habitados no Sistema Solar. Então, nós temos aqui a pergunta 55 do Livro dos Espíritos. São habitados todos os globos que se movem no espaço? E os espíritos respondem: sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Então, nós partimos do pressuposto desse conhecimento de que os mundos são todos habitados, todos os globos são habitados. Vejamos a pergunta: são habitados todos os globos que se movem no espaço? E a resposta é sim. Então, desde 1857, os espíritos superiores já trouxeram esse conhecimento para nós, de que todos os globos que se movem no espaço são habitados. Quer dizer que há habitações. Entendemos que há espíritos que estão vivendo nesses globos, encarnados nesses globos. Então, os espíritos trouxeram, e Jesus já havia nos dito que há muitas moradas na casa do Pai. E a casa do Pai é o universo, povoada por infinitos sóis, infinitos planetas ao redor desses sóis. E tudo cheio de vida, carregando vida. Então, todos eles são habitados. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade, em perfeição. Quer dizer, o planeta Terra ainda está distante, né? Ele está longe de ser o primeiro em inteligência, em bondade, em perfeição. Isso já nos situa como um planeta numa categoria inferior da evolução, comparado com outros, né? Então, já no Livro dos Espíritos, nós encontramos essa afirmação. E depois Kardec também faz uma outra pergunta, que vai nos situar aqui no nosso estudo sobre a lei de reprodução, que é a pergunta 56. É a mesma a constituição física dos diferentes globos? Não, de modo algum se assemelham. Então, meus irmãos, aqui nós já percebemos que a condição desses mundos, a condição física desses mundos, não se assemelha com a Terra ou mesmo entre si, né? De modo algum se assemelham. Então, olha só como abre para nós uma possibilidade de interpretação de que os mundos são constituídos de diferentes matérias. Então, nós estamos no Livro dos Espíritos, certo? Contando para nós sobre essas verdades. E aqui nós vamos começar a introduzir o livro Mundos Habitados no Sistema Solar. No livro A Gênese de Kardec, no item 1, capítulo 1, item 13, Caracteres da Revelação Espírita. Vejamos o que os espíritos superiores trouxeram. Porque a doutrina não foi ditada completa, nem imposta a crença cega, porque é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos lhe põem sob os olhos. Vejamos, meus irmãos, que aqui é Kardec falando, né? Um comentário de Kardec
sobre a doutrina espírita, que ela não foi ditada completa, e ela nem é imposta à crença cega. Quer dizer, a doutrina é a fé raciocinada, é preciso raciocinar, né? Porque ela é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos lhe impõem sob os olhos. Numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é o ser divina à sua origem e da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Então, da mesma forma que Kardec é esse homem que elaborou esse trabalho, que é a codificação espírita, nós vamos conhecer aqui que o homem também elaborou um trabalho de acordo com esses fatos que os espíritos lhe põem sob os olhos e com a revelação espiritual. Foi produzido o livro Mundos Habitados no Sistema Solar. Porque a doutrina ela não foi dada completa. E a doutrina tem como origem a iniciativa dos espíritos, quer dizer, vem de lá para cá. Mas a sua elaboração, a elaboração desse conhecimento que chega, é fruto do trabalho do homem. E aí nós temos então aqui o livro Mundos Habitados no Sistema Solar, que é um trabalho esmerado, cuidadoso, feito ao longo de mais de uma década, em que a espiritualidade, através da mentora, coordenadora espiritual desse trabalho, Santa Teresinha de Lisieux, trouxe as informações sobre como é a vida, como é a organização social, como é a evolução desses espíritos que habitam os mundos que compõem o nosso sistema solar. Então, como nós já vimos, esses mundos não são iguais, porque são diversas as condições da matéria. Vamos falar um pouquinho do livro Mundos. A editora é o SEBMAB, que é o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, aqui de Belo Horizonte. Foi publicado no dia 23 de abril de 2023. Então, é recente, né? Hoje nós estamos no dia 28 de abril de 24. O aniversário, né? Primeiro ano do livro aqui na Terra, materializado aqui na Terra. O organizador é o Aderlande Pereira Ferraz. E a médium é Michele Sobrinho. E a autora espiritual, como já dissemos, é o espírito Teresa de Lisieux, a nossa Santa Teresinha de Lisieux. Então, o livro, de origem divina, vem trazer as revelações que, no nosso entender, complementam a doutrina espírita, que estão embasadas todas essas informações naquilo que Kardec já trouxe e mais acrescentado dos conhecimentos que são revelações. E todos eles também em concordância com a ciência, mesmo que a ciência ainda não tenha observado tudo aquilo que é possível chegar até nós através da revelação dos espíritos superiores. Então, hoje vamos tratar da reprodução, já que estamos falando de planetas, de orbes materiais, em que espíritos reencarnam, estão lá em corpos ou envoltórios corporais, né, fazendo uso da matéria, vivendo existências materiais em outros planetas. Vamos lá. Kardec já trouxe para nós que a lei de reprodução está na natureza, né?
Mas essa questão 618 foi a questão motivadora para que nós organizássemos essa palestra e a série de palestras que analisa as leis divinas ou naturais nos mundos diferentes da Terra, em especial nos planetas no nosso sistema solar. Olha o que Kardec pergunta já lá no século XIX, né? São as mesmas para todos os mundos as leis divinas? Olha como Kardec já tinha o pensamento avançado, ele já estava falando dos outros globos. Lá na pergunta 55 do mesmo livro, ele perguntou se eram todos os globos habitados, todos os orbes, né? E aí ele vai desenvolvendo o conteúdo, pergunta nessa questão 618, já dentro da parte terceira das leis divinas ou naturais. Se são as mesmas para todos os mundos, as leis divinas. Lembrando, gente, que as leis divinas são imutáveis, diferentes das leis dos homens, que mudam conforme a época, conforme o progresso, conforme a necessidade da sociedade. Mas as leis divinas ou naturais, essas não mudam. Elas são imperecíveis, elas são atemporais, porque são criações de Deus. Então, já podemos deduzir daí que sim, né, que são as mesmas. Mas vamos ver o que os espíritos respondem a Kardec. A razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. Muito lógica a resposta. Temos aí que todos os mundos estão sujeitos às mesmas leis, mas todos os mundos não são iguais. Estão em graus de progresso diferenciados. A natureza de cada mundo é diferenciada, como já também responderam os espíritos a Kardec lá no início. A constituição dos mundos é a mesma? Não, são constituições diferentes. Então, essas leis que estão aplicadas em todo o universo, elas são proporcionais à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. Ok? É bom a gente ler e reler, porque essa pergunta foi que me motivou a elaborar o estudo de hoje e os demais, que se Deus quiser nós vamos conseguir gravar também aqui no canal do YouTube do SEBMAB, para estudarmos as leis divinas ou naturais, que está na parte terceira do Livro dos Espíritos, aplicadas aos mundos habitados do Sistema Solar, que agora nós temos esse vasto conhecimento trazido por Santa Teresinha. Então, vamos fazer um estudo comparativo, né, de como é aqui na Terra e como é em outros mundos. Essas leis, e em especial no estudo de hoje, a lei de reprodução. Vamos ver, pessoal, nós já vamos direto para o mundo Mercúrio. Eu gosto sempre de dizer que a gente já foi, né? A gente mal se preparou, já mudamos de planeta. Saímos do planeta Terra e vamos observar Mercúrio, que é lá o primeiro planeta depois do Sol. É o mais próximo do Sol, o planeta rochoso, Mercúrio. No aspecto das diferentes estruturas corporais. Tá? Como que é o corpo lá dos habitantes de Mercúrio? Possuem os habitantes estrutura corporal muito diversa das estruturas da Terra, não sofrendo, segundo a movimentação, a influência de tempo que leva à deterioração. Lá na pergunta 79 do livro Mundos Habitados no Sistema Solar. Página 116. Vejamos, meus irmãos, que
A estrutura corporal é diversa. Eles não sofrem a ação do tempo como nós sofremos aqui. Por quê? O capítulo 1 do livro Mundos Habitados no Sistema Solar já vai explicar para nós. O título do capítulo é o seguinte: a matéria e seus graus de rarefação. Então, há muitas diferenças, porque os corpos são constituídos de matéria muito diversa da que nós conhecemos. São mais sutis, são mais sutilizadas. Não é a matéria densa como é a nossa matéria aqui na Terra. E eles não sofrem a ação do tempo da mesma maneira que nós. Podemos imaginar que, estando tão perto do Sol, né, como que eles aguentam aquela temperatura tão altíssima que os cientistas verificam que é lá em Mercúrio, né? Porque os seus corpos são diferentes, as estruturas corporais são diferentes. E isso se explica com esses graus, os diversos graus de rarefação da matéria. Então, é a doutrina espírita, o conhecimento espiritual caminhando junto com a ciência. A ciência ainda não sabe como são os corpos lá. Isso é revelação espiritual. Mas a ciência já sabe dos diversos graus de rarefação da matéria. Então, em Mercúrio, as diferentes estruturas corporais. Santa Teresinha vai explicar para nós. O orbe de Mercúrio possui uma estrutura natural de matéria rarefeita, onde se desenvolve a vida. Os envoltórios dos habitantes seguem padrão de sutileza desta matéria, conduzindo de forma assertiva e intensa as habilidades íntimas. Olha que bacana, né? Os corpos são sutis, tem aquele padrão de sutileza da mesma matéria, da estrutura natural do orbe, onde se desenvolve a vida. E nós estamos falando de reprodução, então Aderland, que é o organizador desse conhecimento, fez a pergunta 88, que é assim: como se desenvolve o processo de corporificação do espírito, que será o novo habitante de Mercúrio? Vamos lá, vamos ver como que é essa corporificação do espírito, que será o novo habitante de Mercúrio. A corporificação do habitante ocorre através de um processo composto por fases distintas de formação. E aqui vem, gente, as novidades, né? Aquilo que ainda a gente não sabe, não sabia, né? Inicialmente, entram os pais em contato com o futuro habitante e com os instrutores e benfeitores do processo, a fim de compreender os propósitos e interesses para a nova existência. Quanta informação nesse parágrafo que Santa Teresinha traz. É um processo composto de diversas fases e, primeiro, os pais entram em contato com o futuro habitante. O futuro habitante, se ele não reencarnou ainda, ele se encontra no plano espiritual do planeta Mercúrio. E ela cita aqui os instrutores e os benfeitores do processo. E os pais entram em contato com o novo habitante, com o futuro habitante, com os benfeitores e instrutores, a fim de compreender os propósitos e os interesses para a nova existência. Propósitos e interesses do novo habitante. Após um período inicial de formação, olha aqui as novidades, em que há doação de fluidos por parte dos pais e auxílio na condução da modelagem por parte do benfeitor espiritual, estamos falando de um corpo, né? De um envoltório físico. O futuro habitante, ligado aos doadores por laços tênues e delicados,
passa a receber alimentação energética, que se dá através da mentalização elevada e doação de fluidos mais sutis, até o momento de desvinculação, em que, fortalecido, poderá iniciar uma nova fase de adaptação. Gente, essa pergunta número 88 do livro Mundos Habitados no Sistema Solar nos traz um panorama muito diverso daqui da Terra, da gestação aqui na Terra. Primeiro, as gestações acontecem de uma forma quase que, vamos dizer, em geral, é claro que tem aquele planejamento mais cuidadoso por parte dos pais com a maturidade emocional, maturidade espiritual aqui na Terra, que planejam, né, que mentalizam também a vinda do seu filho. Mas aqui é diferente, os pais entram em contato com esse novo habitante, como se fizessem uma prévia, né, uma reunião, vamos dizer assim, com os benfeitores, instrutores, o novo habitante, define-se qual o propósito desse novo habitante. Depois começa um processo da corporificação em si. E vemos aqui a diversidade em relação à Terra. Aqui na Terra, nós doamos matéria, né? Os genes, os cromossomos. Lá, uma doação de fluidos. E esses fluidos auxiliam na condução da modelagem por parte do benfeitor espiritual. Olha só a atuação do benfeitor. O futuro habitante se liga, sim, aos futuros pais, que são esses doadores. Ela não usa a palavra pais, tá vendo? Ligado aos doadores por laços tênues e delicados. E ele passa a receber alimentação energética, que se dá através da mentalização elevada e doação de fluidos mais sutis até o momento da desvinculação. Então, aqui na Terra, como é? Que o futuro habitante aqui da Terra recebe alimentação. Na gestação é através do cordão umbilical, né? Através do sangue da mãe. É que aquele corpinho do novo habitante vai se formando ali e vai recebendo energia, alimentação energética, né? Lá em Mercúrio é através, essa alimentação é energética, mas é através da mentalização elevada e doação de fluidos mais sutis até o momento do nascimento, né? Fala aqui desvinculação. E aí, fortalecido, esse habitante poderá iniciar uma nova fase de adaptação. Então, Santa Teresinha usa uma linguagem bem específica para nos orientar, para nos esclarecer. Ela não fala assim, e veio a luz, ou nasceu, né? É um momento de desvinculação. E não inicia como um bebê ou como uma criança, mas ele inicia uma fase de adaptação. Ele vai passar a ser um novo habitante no planeta Mercúrio. Vamos mudar de planeta. A gente sabe que deve ter ficado várias dúvidas e perguntas na cabeça de vocês que estão nos ouvindo, mas nós vamos chegar lá. Vamos para Marte. Já mudamos. A nossa nave foi rápida, né? Passamos de Mercúrio, pulou Vênus, pulou a Terra e nós vamos para Marte. A reprodução lá em Marte. A pergunta é a 288. Como se desenvolve o processo de corporificação do espírito, que será o novo habitante de Marte? É a mesma pergunta, só que agora em relação a Marte. Vejamos que há alguma diferença aqui nessa resposta em relação a Mercúrio. Vamos lá com Santa Teresinha. O processo de corporificação do habitante de Marte se dá através da união da energia criativa de dois seres. Vamos lá, ó. União da energia criativa de dois seres, através de fenômenos corporais naturais
impulsionados pela força criativa do espírito. É desencadeada a união dos elementos que, por meio da multiplicação e organização natural, formará e moldará um instrumento corporal. Há algumas diferenças, né, gente? Aqui ela já fala para nós de fenômenos corporais. Lá em Mercúrio ela não falou isso, ela falou que era uma mentalização. Aqui já acontecem os fenômenos corporais naturais e a união de elementos. Então ela fala de multiplicação. É mais semelhante ao que da Terra? Sim, é mais semelhante. Aqui não é a união quando une a matéria masculina e a matéria feminina, ali não começa uma multiplicação das células? E a organização natural, quer dizer, aqui tem um automatismo também, né? Sempre há, que vai moldar um instrumento corporal. E Aderlande, evidentemente, investigativo, inteligente, vai perguntar também, ó. Há nesse envoltório do habitante de Marte o aparelho reprodutor em sinais indicativos do gênero sexual? Afinal de contas, né, esses fenômenos naturais, corporais naturais, para a reprodução, nesse fenômeno ou nesse processo está envolvido o aparelho reprodutor, né? E os indicativos de gênero sexual, homem e mulher. Olha só, vamos ver o que Santa Teresinha fala. O envoltório corporal em Marte apresenta características que definem o gênero do habitante, de forma semelhante à apresentada pelo corpo humano terrestre. Conta o habitante de Marte com um sistema reprodutor que é mais complexo, ao passo que é mais delicado, tornando o processo reprodutivo mais curto e pouco desgastante. Aí nós lembramos, o processo reprodutivo aqui na Terra é curto? Não, né? Somos 9 meses sendo gestados na barriga da nossa mãe, né? É pouco desgastante? Acreditamos que não também, né? Aqui na Terra, a gestação, o parto, tudo isso envolve desgaste, envolve muitas vezes dor, né? Um sofrimento, né? Lá em Marte, ela está nos explicando que o corpo é semelhante, apresenta alguma semelhança, características que definem homem ou mulher. Existe o aparelho reprodutor, só que mais delicado. Por isso, o processo é mais curto e pouco desgastante. Olha que bacana, já conhecemos em Mercúrio, é diferente. Mercúrio é mais evoluído do que Marte, né? Nós aprendemos isso no livro também, que dos planetas rochosos, aqui no livro Mundos, nós aprendemos que dos planetas rochosos, Mercúrio é o mais desenvolvido, é o mais evoluído. Depois vem na sequência, né, como uma hierarquia de evolução. Vênus, aí decrescente, né? Mercúrio, Vênus, Marte e Terra. Terra está como o planeta menos evoluído do sistema solar. Por isso vemos essa dificuldade aqui, né? Nós não temos essa matéria mais rarefeita. Mas em Marte, apesar de serem semelhantes algumas características do corpo humano com o corpo humano da Terra, é mais delicado o aparelho reprodutor e esse processo de reprodução é mais curto e pouco desgastante. Vamos chegar lá, né, gente? Nós vamos chegar lá. E aqui nós já demos um salto. Nós saímos dos planetas rochosos e fomos para os planetas gasosos, em especial o gigante Júpiter, que
também, já lá desde Kardec nós sabemos disso, mas aqui o conteúdo veio a corroborar com o conhecimento dos espíritos no Livro dos Espíritos, que Júpiter é o planeta mais desenvolvido do nosso sistema solar. É o mais avançado. E veja só, a Derlande Ferraz vai perguntar a Santa Teresinha: como se manifestam em Júpiter as uniões afetivas? Olha que interessante a pergunta. Ele está falando diretamente lá ao complemento da lei de reprodução, porque Kardec vai tratar do casamento no capítulo da lei de reprodução. E a Derlande pergunta para Santa Teresinha: como são as uniões afetivas? Como se manifestam? Quer dizer, será que tem casamento lá em Júpiter? Bem, as uniões afetivas em Júpiter são mais intensas e profundas, uma vez que os seres se unem segundo a real afinidade e intenso sentimento de amor. Agrupam-se os indivíduos em famílias e núcleos de profunda amizade, sem, contudo, descuidar do trato amoroso junto aos demais. Que cenário encantador, né, meus irmãos? As uniões afetivas são intensas e profundas, porque há a real afinidade. O sentimento de amor é intenso nessas uniões. Primeiro se agrupam em famílias, né? Formam a família segundo esse sentimento verdadeiro. E os núcleos têm uma profunda amizade entre si. Isso falando da família, sem, contudo, descuidar do trato amoroso junto aos demais. Eles estão muito mais perto do amor universal, né? Do que nós temos aqui o nosso amor egoísta ainda, né? Aquele amor excessivo à família. E nós sabemos como é aqui. Mas lá não, lá é diferente. As uniões se dão de acordo com a real afinidade e o intenso sentimento de amor. Então, como que será? Vamos lá. Ainda um pouco mais sobre o casamento. Olha, nessa pergunta, a Derlande usa até a palavra matrimônio. Vamos com ele. Entre os habitantes, ocorre o matrimônio com algum tipo de celebração? Aqui que ele vai perguntar, tem casamento, né? Eles celebram o casamento em Júpiter, esse planeta gasoso onde vivem espíritos já de uma superioridade moral muito grande. Vamos ver as palavras de Santa Teresinha. A união ocorre segundo a verdadeira e intensa afinidade entre pares e livre de quaisquer imposições ou conveniências sociais. Celebrando no templo sagrado da intimidade, unem-se as almas afins para as vivências engrandecedoras, gerando grande contentamento nos demais companheiros de jornada. Vamos chegar lá. O planeta Terra um dia também estará celebrando assim as uniões matrimoniais, né? A afinidade entre os pares, livre das imposições sociais ou de conveniências. A celebração é no templo sagrado, na intimidade de cada um, não é a necessidade daquela convenção social do casamento, né? Então, as almas se unem para as vivências engrandecedoras. E, por si só, esse fato traz contentamento aos companheiros de jornada. Então, é uma alegria genuína pelo casamento ou pelo matrimônio, né? Santa Teresinha não usa a palavra, ele que usa na pergunta, né? Então, ela fala da união segundo a verdadeira e intensa afinidade. Muito bom. Nós estamos nos preparando para falar de como acontece, então, a chegada de um novo habitante lá em Júpiter.
A família? Sim, família, né? Aqui ela fala de família, né? Agrupam-se os indivíduos em famílias e núcleos de profunda afinidade. Então, as duas criaturas se unem para formar a família. E aí vai vir a reprodução. Nós estamos falando da lei de reprodução nos mundos habitados no sistema solar. Como se dá essa reprodução nesses planetas mais avançados? E estamos falando de seres encarnados, né? Como é que eles encarnam ou reencarnam lá no planeta Júpiter? Vamos à pergunta junto com a Derlande. O processo de corporificação do futuro habitante de Júpiter apresenta alguma semelhança com o processo encarnatório na Terra? Então, ele vai mais uma vez fazer a pergunta, tendo como referência a Terra, né? Para a gente fazer essa comparação. E Santa Teresinha exemplifica aqui. O processo de corporificação do futuro habitante de Júpiter se dá de forma mais sutil, porém complexa, sendo semelhante ao que ocorre no orbe de Saturno. Mas ainda não falamos de Saturno, anotem aí. Por meio da mentalização intensa e amorosa dos futuros pais, e em completa consonância com os planejamentos e direcionamentos dos benfeitores, há a doação dos elementos e modelagem do corpo em que atuará o futuro habitante. Estamos voltando lá um pouquinho lá em Mercúrio, né? Olha a mentalização. Mentalização intensa e amorosa dos futuros pais. Essa mentalização está de acordo, em consonância com os planejamentos e direcionamentos dos benfeitores. Nós vemos aí a atuação dos benfeitores espirituais nesses processos reencarnatórios. Nos parece que isso é universal, porque a criatura está no plano espiritual e ela vai reencarnar. E os benfeitores estão atuando junto ao planejamento, porque ninguém está sozinho. Aqui na Terra, nós também não estudamos isso junto com André Luiz, que existem os departamentos de reencarnação. A gente vê isso muito bem no livro Missionários da Luz, em que os benfeitores espirituais, os mentores espirituais, auxiliam o ser que vai reencarnar a elaborar o mapa do corpo que ele vai ter. É muito interessante, né? Inclusive, o próprio Aderlande já trouxe para nós, em duas palestras, a questão da vestimenta carnal, né? E, então, vale a pena dar uma olhada nesse livro Missionários da Luz, no capítulo Reencarnação, que vai falar desses planejamentos. Para nós aqui existe. E lá em Júpiter nós estamos aprendendo aqui que também, né? Então, essa mentalização, de acordo com os planejamentos, a doação dos elementos e modelagem do corpo, tá vendo? É corpo físico também, mas não podemos dizer que é um corpo de carne, porque é um corpo sutil, né? Então, o Aderlange tem até esse cuidado, né, de se referir a essa corporificação como envoltório corporal. Muito bem, os pais estão doando elementos para essa modelagem. Ele não falou de Saturno? Muito bem, né? Aqui Santa Teresinha, ele não, né? Santa Teresinha que responde, sendo semelhante ao que ocorre em Saturno, lá em Júpiter. Vamos ver então o que acontece, como que é o processo de reencarnação em Saturno. Vejamos a pergunta. Como é estruturado o envoltório corporal do habitante de Saturno? Junto com Santa Teresinha, vamos aprender. A composição do corpo material dos habitantes é mais sutil e fluida, contando com componentes naturais do orbe,
que se apresentam sob o estado ionizado, em forma plasmática, conduzindo melhor os impulsos energéticos naturais. Gente, é elevado mesmo, né? Forma plasmática, em estado ionizado, quer dizer, precisamos estudar um pouquinho aí das moléculas e dos átomos, para entender quando o átomo está ionizado, né? E aí a gente vê a diferença. O corpo é fluido, é sutil. Vamos seguindo. Nesse envoltório corporal, há aparelho reprodutor? Vamos ver. Dentre os planetas gasosos, Júpiter, Saturno, Netuno e Urano, Júpiter é o mais avançado. Olha só, Saturno vem na sequência. E a Derlande vai perguntar a Santa Teresinha se no envoltório do habitante de Saturno há aparelho reprodutor. Aqui na Terra, sim. Em Marte, sim. Ela já falou que sim. Em Mercúrio, nos parece que não, né? E lá em Saturno? Ela é direta na resposta. Não há aparelho reprodutor nos corpos dos habitantes de Saturno. O processo de reprodução se dá de forma diversa, não ocorrendo a formação intracorporal. Muito clara a resposta, né? Está na página 406 do livro Mundos Habitados no Sistema Solar. A gestação é extracorpórea. Ela deixa aqui muito claro. Eu até escrevi ali formação, mas é a formação. Não ocorrendo a formação intracorporal. Interessante, né, meus irmãos? Então, como se desenvolve o processo de corporificação do espírito que será o novo habitante de Saturno? É sutil, é fluida essa matéria. Os habitantes nem têm um aparelho reprodutor e não acontece dentro do corpo da mulher, a gestação é extracorpórea. Então, a Aderlande vai perguntar como que se desenvolve o processo de corporificação desse espírito, que vai ser o novo habitante de Saturno. Vamos lá. Para a corporificação de um novo habitante, ocorre um processo curto, porém intenso, ao qual os futuros pais se dedicam integralmente. Ah, mas aí Maria Emília não vai trazer tudo. Na página 406, na página 407, nós encontramos o restante dessa explicação pormenorizada. Não, eu vou trazer mais um pouco. Não trarei tudo, mas mais um pouco. Após entrar em contato no campo espiritual com o futuro habitante, seus benfeitores e pais para a vida material entram em um processo de profunda concentração, em que, com as mentes, direcionam fluidos pessoais e o magnetismo para a formação do corpo. O futuro habitante se aproxima, introduzindo a matriz idealizada de forma a iniciar a corporificação. Tem mais, mas aí a gente já vai mudar. Então, o restante vocês vão encontrar no livro, nessas páginas 406, 407, na questão 359. Mas o conteúdo que a gente traz agora já nos traz muito material para reflexão e muito conhecimento novo, né? O habitante, futuro habitante de Saturno,
está lá no plano espiritual, junto com seus mentores, preparando a sua reencarnação ou a sua encarnação em Saturno. E os pais, que ela não chama de pais, ela chama de pais, né? Mas diz assim, para a sua vida material na Terra, né? Na Terra, desculpa. Para a sua vida material, pais para a experiência material. Então, esses benfeitores e pais para a vida material entram em concentração profunda, direcionam suas mentes, os fluidos pessoais, o magnetismo para a formação desse corpo. E aí, o futuro habitante se aproxima, introduzindo a matriz idealizada. Vejamos aí, meus irmãos, que a matriz idealizada pelo espírito para moldar o corpo, para corporificar, né? Inicia o processo de corporificação. Ele vai trazer a matriz. É o próprio espírito que traz a matriz, que nós podemos chamar pelos nossos estudos, pelo que a doutrina espírita já nos traz, que é um modelo organizador, que é o perispírito. Então, quem vai modelar o espírito, o corpo, melhor dizendo, o corpo, é sempre o perispírito. É aquilo que está codificado ali no perispírito ou corpo espiritual. E é isso que Santa Teresinha está explicando aqui, nos trazendo esse conhecimento novo, essa revelação de como que se dá a reencarnação no planeta Saturno, também no planeta Júpiter, como nós vimos, no planeta Marte, no planeta Mercúrio. Na questão 428, já mudamos de planeta. Vamos para Netuno agora, para a gente ir finalizando o nosso estudo. A Derlande pergunta a Santa Teresinha: o processo de corporificação se dá pela reprodução com alguma semelhança com o corpo humano da Terra? Olha só, está perguntando sobre Netuno. Netuno está lá entre os gasosos, os mais evoluídos, né? Júpiter, Saturno, os mais evoluídos, depois vem Netuno e Urano, também muito evoluídos. Ele pergunta: é semelhante com o corpo humano da Terra, esse processo de reprodução? E Santa Teresinha explica: não há muita semelhança. Os homens ainda são estimulados, aqui na Terra, né? Ainda são estimulados por instintos, muitas vezes ocorrendo a reprodução sem o desejo consciente dos participantes. Ela está fazendo uma comparação com a Terra. Em Netuno, porém, os habitantes possuem maior consciência e a interação se dá visando a reprodução. Possuem dessa forma o desejo e a decisão. Então, estamos falando aqui, meus irmãos, de planejamento familiar, né? De união afetiva, de casamento, da recepção dos filhos, né? Da gestação, da reprodução, tendo como base a lei de reprodução, explicada no livro O Livro dos Espíritos de Kardec, baseado nas revelações dos espíritos superiores, da codificação, do Consolador Prometido. E estamos relacionando, comparando com o conteúdo do livro Mundos Habitados no Sistema Solar. Vejamos que essa explicação de Santa Teresinha sobre esse processo, como que se dá esse processo de corporificação lá em Netuno, ela vai nos chamar a atenção, né? Aqui na Terra, né? Os homens se unem sem desejo consciente. Nós ainda somos estimulados por instintos. Lá em Netuno, não. Os habitantes possuem consciência. Então, a interação se dá visando a reprodução. Não são movidos por instintos. Eles possuem dessa forma o desejo de corporificarem
né, participarem da corporificação de um ser que vai vir habitar o planeta Netuno. E eles têm essa decisão e aí vão atuar de maneira a colaborar para a reencarnação desse novo espírito, desse novo habitante. Meus irmãos, tudo isso é para a nossa reflexão. Kardec trouxe no Livro dos Espíritos, na parte terceira, o livro terceiro, no capítulo 4, a lei de reprodução. E ele pergunta, agora é Kardec, será contrário à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de dois seres? E os maiores respondem, é um progresso na marcha da humanidade. E ainda, na 696, que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Seria uma regressão à vida dos animais. Casamento e celibato. Nesse tema, Kardec pergunta 701, qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da natureza? E a resposta, a poligamia é uma lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Então, caros irmãos, nós podemos refletir profundamente sobre a lei de reprodução, sobre como chegam os habitantes aqui no planeta Terra. E, pelo que conhecemos, através desse livro de Santa Teresinha, lá nos planetas mais evoluídos, as uniões se dão pela afeição dos seres, como está escrito aqui, né, no Livro dos Espíritos. O casamento segundo as vistas de Deus, lá já acontece dessa forma. Aqui, muitas vezes, estamos vivendo ainda a poligamia, agindo por instintos, momentos em que acontecem aquelas gravidezes, né, o plural de gravidez, indesejada, né? Mas há ali um espírito reencarnante, né? Então, a falta desse conhecimento faz que aconteçam tantos desastres, né? Como o aborto, por exemplo, né? E filhos que não foram planejados ou desejados. Então, o casamento, a monogamia, a união real, né, que é segundo as vistas de Deus, que é aquela que foi descrita lá nos planetas superiores, a verdadeira afinidade, a verdadeira afeição, né, o amor verdadeiro, a amizade verdadeira. Então, tudo isso vai levar a essa evolução das criaturas, né? Então, seremos mais felizes quando estivermos vivendo dessa forma e agindo de acordo com a lei de Deus, ou as leis divinas ou naturais. Por isso, Kardec obteve aquela resposta. As leis são as mesmas, mas a razão nos leva a crer que elas são apropriadas a cada mundo, né? Nesses mundos em que os seres já alcançaram o progresso moral, a evolução moral, em relação aqui à Terra, a reprodução se dá de forma menos desgastante, mais sutilmente e mais feliz. É isso que nós tínhamos para trazer hoje, né? O trabalho de pesquisa do Aderlande já foi apresentado por nós, mas nós vamos novamente trazer aqui, né? Porque há um ano de publicação do livro aqui na Terra, nós queremos apresentar mais uma vez o livro a todos os irmãos que nos ouvem. O Aderlande Ferraz, presidente do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem de Belo Horizonte, desenvolve um trabalho sério há alguns anos
sobre reencarnação. Faz uma pesquisa utilizando-se criteriosamente dos recursos da mediunidade sob magnetismo e submete os resultados obtidos aos rigores científicos e aos postulados de Kardec. Ao caminhar em suas investigações, deparou-se com uma equipe de desencarnados de alto gabarito espiritual a orientarem seu trabalho, que percebeu fazer parte de um projeto maior da espiritualidade a serviço do Cristo e do Consolador prometido na Terra. A coordenadora espiritual desse trabalho é aquela que na Terra, em sua última reencarnação, foi Santa Teresinha de Lisieux, a pequena flor do Carmelo. A ela e a sua equipe de devotados trabalhadores na Seara de Jesus na Terra e em outras paragens, devemos as revelações contidas nesse esmerado trabalho desenvolvido por Aderlande, a quem a Santinha se refere como irmão querido de outros tempos. E aqui, a autora espiritual, Santa Teresinha de Lisieux, Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. A nossa querida santa, que morreu aos 24 anos de tuberculose lá em Lisieux, na França, no Carmelo, mas apenas 28 anos depois foi já considerada santa, foi santificada pela Igreja em 1925. Foi considerada padroeira universal das missões em 1927 e, mais recente, por João Paulo II, doutora da Igreja, que é um título concedido a poucos, ou a poucas, menos ainda, né, mulheres dentro da Igreja. Então, a nossa querida Flor do Carmelo deixou essa afirmação antes de desencarnar. Vou fazer chover sobre o mundo uma chuva de rosas. E nós entendemos que uma dessas rosas é esse livro, que dá continuidade à doutrina espírita, porque ela não veio completa, como nos afirmou Kardec, e a revelação dos espíritos continua. E o homem progride cientificamente. Em breve teremos notícias dos planetas habitados, os planetas habitados no sistema solar. Agradecemos a Jesus e a todos os coordenadores espirituais desse trabalho, que nos permite o contato com a doutrina consoladora, em especial a Santa Teresinha de Lisieux. Que Jesus nos dê bom ânimo. Obrigada.